Olá, querido, tudo bem? Paz do Senhor. Como nós havíamos conversado na última escola bíblica, ficou acertado de que nós teríamos, uma aula online, uma aula extra. Então eu estou enviando essa aula para todos os alunos. Caso você tenha perdido a aula passada, você pode estar vendo esse vídeo também e ele já vai te ajudar bastante. Mas o que acontece é que, como houve uma mudança, na viagem que nós tínhamos programado para fazer, a companhia aérea antecipou as nossas passagens, então nossa aula será presencial na segunda-feira, na próxima segunda-feira. E esse vídeo é para adiantar aí a aula, para que na segunda-feira a gente possa estar encerrando esse estudo, sobre o plano de salvação de Deus de eternidade a eternidade. Caso você tenha perdido na última semana, nós estamos introduzindo aí o estudo sobre santificação. E na semana passada, na última aula, nós falamos justamente sobre a santificação inicial ou posicional. Deixa eu te falar rapidinho, se você estiver ouvindo a Olivia por aí, aqui é um vídeo sem corte, tá bom? É direto. Então, caso sair algum sonzinho aí de Olivia ou das crianças aí, não repara não, tá? Mas foca aqui que Deus vai falar com você. Então, assim, nós estamos falando nesse último estudo sobre os últimos três passos do plano de Deus para a salvação tem a ver com a santificação. O primeiro deles que nós falamos semana passada, na última aula, foi a santificação inicial ou posicional, porque existem três etapas dessa santificação. A santificação inicial é tudo aquilo que nós já vimos lá atrás, a redenção, a justificação, a reconciliação, a regeneração. E é tudo isso que nós já entendemos que acontece quando uma pessoa ela reconhece Jesus como seu Salvador. E o porquê chama santificação inicial ou posicional? Por conta de que é quando nós somos livres da condenação do pecado. Quando nós somos revestidos do sangue de Jesus, perdoado por eles, e aqueles pecados do passado que estavam nos condenando ao inferno são retirados sobre nós. Mas existe santificação inicial e existe ou posicional, porque é a posição em que nós recebemos, e é bom lembrar, caso você tenha perdido a aula passada, de que essa santificação inicial é dada pela graça. O único envolvimento que nós temos nessa santificação inicial é realmente o arrependimento, é a confissão, é o crer e o confessar. O único envolvimento que nós temos é esse. Mas não existe apenas a santificação inicial. Aqui tem um estudo, eu entreguei semana passada e caso você tenha faltado, eu vou entregar para você na próxima semana, para você estar olhando tudo isso aqui que eu já estou falando. Tem as bases bíblicas, tá bom? E isso é um resumo do que eu falei na última aula. Mas além da santificação inicial ou posicional, que é justamente, por que posicional? Porque é a posição em que nós estamos como filhos de Deus. É a posição, a condição que nós recebemos de filho de Deus, certo? Além da santificação inicial, nós vamos falar sobre a santificação progressiva ou a santificação comportamental. E nela eu quero entrar agora com vocês, tá? Se você tem o seu estudo aí, acompanhe. Se você não tem, ouça com atenção. Santificação progressiva ou santificação comportamental. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que nós somos uma obra em aperfeiçoamento, certo? Em aperfeiçoamento. Então, santificação progressiva é uma santificação que acontece sobre o nosso comportamento. É a santificação que acontece se a santificação inicial tem como propósito nos livrar da condenação do pecado, a santificação progressiva tem como propósito nos livrar do domínio do pecado.
de forma que nós não venhamos a viver como vivíamos antes, dominados pelos desejos da nossa carne. A santificação progressiva, ela leva-nos como uma preparação para a próxima santificação, porque é santificação inicial, santificação progressiva e santificação final, que acontece com a glorificação desse corpo, a transformação dele. Nós vamos chegar lá. Então, Filipenses 1,6 está dizendo que nós somos uma obra e que Deus começou essa obra em nós, mas que Ele vai aperfeiçoar. Nós somos libertos dos nossos pecados passados, mas estamos em aperfeiçoamento. Essa é a santificação progressiva. Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 1, diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Presta atenção, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Esse texto aqui, esse verso aqui, ele é extremamente profético e revelatório. Como assim, pastor? Há duas revelações que esse texto faz. A primeira revelação que ele faz é que a santificação pode ser aperfeiçoada. O texto está dizendo bem claro, aperfeiçoando a santificação. A santificação pode ser aperfeiçoada. Como? À medida que nós crescemos em pureza, nós crescemos em santidade, porque ele diz: ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Ele está dizendo que nós devemos nos purificar de toda imundícia, de toda iniquidade, de todo pecado ou costume de pecar que nós temos, do hábito do pecado, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ele está dizendo que a santificação ela pode ser aumentada, ela pode ser progredida, à medida que o temor de Deus também cresce. Essa é a primeira revelação desse texto. A segunda revelação desse texto é que não é a eficácia do agente purificador, porque o que nos purifica é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo que vem habitar em nós, é a palavra de Deus que vai entrando em nós, no nosso coração, e ele vai aumentando a nossa santidade. Então preste atenção, não é a eficácia do agente purificador, do sangue, do Espírito, da palavra que aumentam e se intensificam com o tempo, mas a abertura que vamos dando a esses agentes para que alcance áreas mais profundas do nosso ser, certo? Como o nosso corpo, alma e espírito, possibilitando o aumento e intensidade das mudanças, gerando melhores resultados, ou seja, uma melhor santidade. Então, preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Eu falei isso com os alunos lá na aula passada, estou dizendo isso aqui de novo. A grande discussão em cima da santificação progressiva é que alguns defendem que dizer que a santificação é um processo seja sinônimo de dizer que o sangue de Jesus não foi suficiente para nos purificar totalmente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é essa contradição. O que o apóstolo Paulo diz, é sobre o fato de que o sangue de Jesus foi suficiente, sim, e é suficiente, sim. Tirou de nós todos os pecados passados e trouxe sobre nós a possibilidade de andar na presença do Senhor. Fomos justificados, regenerados. E se alguém, como aquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, se arrepender e clamar pelo sangue de Jesus, imediatamente ele morreu ou ele for aos céus, o sangue de Jesus foi suficiente. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Porque Jesus mesmo disse para aquele homem que foi crucificado ao lado dele, 1:12, que se arrependeu, que ele disse: olha, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então o sangue de Jesus foi suficiente. A questão é que se você não morre imediatamente quando aceita Jesus, se não é o caso, você precisa, como nasceu de novo, crescer em santidade, transformar o seu comportamento, crescer no temor, crescer no conhecimento de Deus. Agora, o que é importante nós entendermos? Não foi o sangue de Jesus que aumentou sobre nós.
Não foi o poder do sangue que aumentou. Não foi o poder da palavra que aumentou, certo? Não foi o poder do Espírito que aumentou. Não. O que aumentou e possibilitou uma santificação maior foi a nossa abertura. Foi o quanto nós aceitamos que o Espírito e a palavra e o sangue de Jesus entre na nossa vida. Né? Nós somos, eu já disse isso, vocês sabem, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Né? Então, o espírito já foi regenerado. O espírito nasceu de novo. A alma, que é os nossos sentimentos e pensamentos, ainda precisa ser transformada. E no final, o corpo, que é essa carne, precisa ser glorificado também. Então, conforme nós vamos dando abertura a Deus na nossa vida, depois da conversão, nós vamos crescendo em santidade, nós vamos decolando, nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor. Então, é importante que você entenda isso, porque isso é muito discutido entre aqueles que defendem que uma vez que você foi salvo, para sempre salvo, e nada te tira essa salvação. Então veja só, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, verso 23 diz: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreve dizendo que o Espírito, que o Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo quer dizer no corpo, na alma e no espírito. Então fala sobre uma santificação progressiva. 1 Tessalonicenses no capítulo 4, verso 1, ele diz: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste a nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então ele está falando de uma progressão, né? Que nós vamos progredindo em agradar a Deus. Nós vamos progredindo em agradar a Deus. O caminho natural do aperfeiçoamento, da progressão em santidade nas nossas vidas é equivalente à busca. Presta atenção. A disposição e vontade de cada um a disposição e vontade que cada um tem de crescer em santidade em todas as esferas da sua vida e do seu ser está condicionada à santificação, a isso. Então, nós crescemos em santidade à medida que crescemos na busca, crescemos no temor, crescemos no relacionamento com o Espírito Santo, no desenvolvimento da nossa fé, na aplicação dela. Então, nós vamos crescendo em santidade à medida que vamos conhecendo mais ao Senhor. Por isso a palavra de Deus vai dizer em Oséias: conhecei e prossegui em conhecer. 1 João também diz que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, para nos limpar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Existe pecado, existe injustiça. Pecado, né, é o que nós sabemos, é o erro em si. A injustiça é o apego, o hábito, um comportamento que está ligado ao caráter daquela pessoa. Então, o sangue de Jesus vai limpar as atitudes, mas vai limpar e transformar também o caráter daquela pessoa, né, à medida que nós vamos permitindo que ele faça isso, né? A Nova Versão Internacional traduziu 1 Pedro capítulo 2, verso 2 assim: Como crianças recém-nascidas, desejem de coração ardente o leite espiritual, para que por meio deles cresçam para a salvação. Deseje o leite espiritual, arda, deseje, busque esse leite espiritual, que é o conhecimento de Deus inicial, esse alimento que é a palavra do Senhor. Ele diz que como crianças recém-nascidas busquem. Sabe quando a criança ela é recém-nascida, ela chora de tempo em tempo, de 3 em 3 horas ela chora para mamar, ela quer mamar, ela quer mamar. Assim nós devemos ser, que nós possamos estar o tempo todo chorando, buscando, clamando: Jesus, vem, fala comigo, Jesus, seja comigo.
né? Ou seja, e ele diz que isso acontece para crescer para a salvação. Então, nós vamos amadurecendo, e à medida que nós vamos amadurecendo em santidade, no temor, nós vamos conservando a nossa santidade até o dia de Cristo Jesus, até o dia que nós venhamos a nos encontrar com Ele, tá bom? Seja pela morte, ou seja pelo arrebatamento. O fato de que o crescimento da justiça, da obediência e da santidade estão condicionados à vontade de cada um, explica por que duas pessoas expostas ao mesmo ensino podem seguir caminhos diferentes e alcançarem níveis de transformação diferentes. Tá? É fácil a gente ver que na mesma igreja, pessoas ensinadas com a mesma palavra, tendo as mesmas oportunidades, crescem de forma diferente. Uns desenvolvem-se mais rápido, outros crescem, amadurecem na fé de uma forma muito mais convicta, muito mais estável, e outros não. Por quê? Porque o crescimento, o desenvolvimento da santidade está condicionado ao querer da pessoa, à vontade que aquela pessoa tem, né? E esse entendimento nos leva a considerar que uma pessoa pode receber a santificação inicial e não progredir até o pleno propósito, ou seja, a santificação final. Então o que acontece? Às vezes não, isso tem acontecido muito, né? As pessoas recebem Jesus nas suas vidas, mas não se dedicam a crescer, porque o que fica aqui, precisa ficar entendido é o seguinte: para você receber o perdão dos seus pecados e a santificação inicial, que é a redenção, justificação, reconciliação e regeneração, você só precisa se arrepender, confessar. Mas para progredir em santidade, para conservar, para crescer, né, em santidade, isso é um trabalho mútuo, é um trabalho cooperativo entre nós e o Espírito Santo, né? Porque nós precisamos desejar, nós precisamos buscar. E o que acontece é que não buscando, não crescemos. E se não crescemos, né, não amadurecemos para a santificação final, né, que como Pedro disse, olha, deseja ardentemente o leite espiritual puro para, por meio dele, crescer para a salvação. Tá? Se nós não buscamos, nós não crescemos para a salvação. Então o que acontece? Uma vez que você também não cresce, uma vez que você também não busca, né, o que pode acontecer é esse plano de salvação ser abortado. Né? Abortando assim o plano de salvação, ficando pelo caminho, não completando a carreira, como Paulo disse em 2 Timóteo 4,7. Veja que Paulo disse: eu não julgo já ter alcançado, mas prossigo para alcançar. Né? Ou seja, ele estava dizendo, olha, eu não alcancei ainda, eu já alcancei algo, mas ainda me falta algo também. E aí, quando a pessoa não busca, quando a pessoa não prossegue, tá? ela não progride, então ela aborta. Né? É como nadar e morrer na praia, porque se ela não progredir, ela não vai a lugar nenhum, ela vai ficar só naquela santificação inicial. E o que acontece é que se essa santificação inicial não progredir, o que provavelmente vai acontecer, o que é muito provável acontecer, é que ela vai voltar a ceder aos desejos do seu mau caráter que ela tinha antes. Se esse caráter não for transformado, se esse coração não for aperfeiçoado, ela vai voltar a ceder aos desejos da carne. É o que acontece na vida de muitas pessoas. Abortando assim o plano da salvação, ficando pelo caminho, não completando a carreira, nem alcançando a estatura do varão perfeito, que lá em Efésios 4:13 diz: nós estamos, à medida que crescemos, alcançando a medida de Jesus. Né? Nossa referência de ideal é Jesus. Nós estamos crescendo para ser como Jesus. Perdão. Ou seja, sem nunca deixar de ser meninos inconstantes, conforme diz em 1 Coríntios 13:11 e Efésios 4:14, tá? Que fala sobre essa questão de ser menino, de pensar como menino, de agir como menino, e de que uma vez que nós crescemos, nós abandonamos esse jeito de pensar de menino, esse jeito de ser criança inconstante. 1 Timóteo 1,19 diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram
naufrágio na fé. Ou seja, alguém pode começar a navegar na fé, mas uma vez que não conserva essa fé, não luta por ela, não tem uma boa consciência, eu disse que sairia, Olívia, não tendo uma boa consciência, ou seja, um bom caráter, um coração puro, o qual acontece que essa pessoa ela rejeita essa transformação e ela naufraga na fé. Tá? Paulo deixa claro que alguns, com suas próprias escolhas, naufragam na fé. Naufragar é afundar. Naufragar é ter a sua vida destruída, mesmo depois de ter reconhecido Jesus. Há vários textos bíblicos que falam sobre pessoas que aceitaram Jesus, mas que no meio do caminho se desviaram, né? E se não realmente não voltarem, se não fizerem algo com respeito a isso, o que vai acontecer? Sua vida vai naufragar. Tão importante quanto a santificação inicial, a santificação progressiva é fundamental, pois os diferentes níveis de santificação não concorrem um contra o outro, nem tampouco se anulam, mas eles se completam. Tá? Então, foi santificado inicialmente através do perdão dos seus pecados? Amém. Né? Agora você precisa se santificar mais no sentido de que o seu caráter seja transformado e o pecado não tenha mais domínio sobre você. Né? E ali, ainda que você peque, mas você não vai mais amar o pecado, você não vai ter mais prazer nele, você vai se arrepender, né? E você vai estar buscando sempre deixar esse pecado, né? Vivendo uma vida cada vez mais santa, progredindo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Então é assim que a gente anda, né? E um completa o outro. Nós estamos falando sobre santificação progressiva, falamos na aula passada sobre santificação inicial, e na segunda-feira às 6h30, nas 6 horas, nós vamos falar sobre santificação final e responder algumas perguntas que eu vou mandar aí junto com esse vídeo para o seu WhatsApp. Então, para encerrarmos, Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Então, o texto é muito claro, que diz seguir, segue, significa um ato contínuo, que caso não aconteça, aborta o plano inicial de ver ao Senhor. Ele diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação não é uma coisa que a gente simplesmente recebe, é uma coisa que a gente também desenvolve, que ela se aperfeiçoa. Não porque o poder de Deus aumentou, não porque o sangue de Jesus lá atrás não foi suficiente, mas porque agora nós vamos dar mais abertura para que o poder de Deus, através do Espírito, através da palavra e através do sangue de Jesus também, venha nos aperfeiçoar, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você. Qualquer dúvida é só me perguntar. Lembrando que essa é uma aula extraordinária, apenas aqui para o vídeo. Se você perdeu a aula passada, não se preocupe, você pode tirar dúvidas aí comigo também. Pegue o material comigo na próxima segunda-feira, excepcionalmente, porque nós vamos ter uma escola bíblica, será na segunda-feira, às 6 horas da... falei errado, né? 7 horas da noite. 7 horas da noite. Estou aqui me confundindo, é muito horário, é muita diferença e está complicado. Isso se nada acontecer, se tudo permanecer, nós vamos ficar assim, tá bom, querido? Deus te abençoe. Qualquer dúvida é só falar conosco. Na segunda-feira, 7 horas da noite, nós terminamos esse assunto. Glória a Deus por isso. Muito feliz por terminar esse assunto que é uma bênção. Nós vamos falar e responder as perguntas nós vamos falar sobre glorificação final, que é basicamente quando esse corpo, se a santificação inicial é o pecado, né, a condenação do pecado que havia sobre nós é retirada de nós, a santificação progressiva é a santificação que muda o nosso comportamento, que é quando ela é a santificação que vence o domínio do pecado sobre nós, e a santificação final é a santificação que glorifica essa carne, né, transforma ela
leva ela ao estágio de glória, ao estágio de plena santidade. Não mais existe pecado nela, nem desejo de pecar, que é justamente o que acontece quando nós somos arrebatados, transformados, e não mais o pecado estará na nossa presença. Amém? Que Deus te abençoe. Ore por nós. Até mais.